carrinho de emergência é conhecido como carrinho de parada. Então, grande parte das pessoas falam carrinho de parada. O nome correto é carrinho de emergência. Por isso que até no nome aí da nossa live está carrinho de emergência, certinho? Então, só para vocês saberem como que se dá o nome. Carrinho de emergência e não carrinho de parada. Mas é só uma questão de nome, tá? É nome. No nome a gente acaba falando carrinho de parada, mas para escrever é emergência e não carrinho de parada. Por quê? Porque eu vou explicar as funcionalidades do carrinho e vocês vão observar que ele não é utilizado apenas para parada cardíaca. Então, ó, já é um aprendizado para quem já está aqui, ó. Então, se o carrinho fosse de parada, vocês concordam comigo que era para ser utilizado apenas em parada cardíaca? Não faz sentido? Uai, se o cara não está parado, para que eu vou usar o carrinho? Então, o carrinho não é de parada. O carrinho é de emergência, tá? Então, isso é importante vocês saberem, tá? É muito importante mesmo, tá? O carrinho não é de parada, é de emergência. Ou seja, eu posso abrir esse carrinho para qualquer emergência, porque ele tem essa finalidade. Então, já pega essa informação aqui, tá bom? Ok? Vamos dar um aulão aqui hoje, hein? Vamos dar um aulão aqui hoje, de carrinho, hein? Vamos começar falando do carrinho. O carrinho de emergência, ele é para atender o quê? Emergência. Então, qual é a emergência que ele vai atender? Qualquer emergência. Então, o paciente pode ser adulto? Pode. Pode ser pediátrico? Pode. Só que, preste muita atenção nessa informação que eu tenho certeza que poucas pessoas tiveram aula de carrinho de emergência no curso técnico e na faculdade. Então, é um conteúdo que talvez seja a primeira vez que você está vendo esse conteúdo aqui. Então, presta atenção. O carrinho, ele tem finalidade de acordo com o setor que ele está. Então, você não pode falar que todo carrinho de emergência ele é igual. Se alguém falou isso para você, está totalmente equivocado. O carrinho ele tem finalidade. Se eu estou num pronto-socorro, o meu carrinho tem que ter o máximo possível de medicamentos que geralmente nós podemos utilizar para qualquer situação de emergência. Então, você não pode comparar um carrinho de emergência de um pronto-socorro de um carrinho de emergência de uma UTI neonatal, de um carrinho que fica numa enfermaria lá no corredor. Então, os carrinhos são diferentes em alguns itens ali. E depois eu explico um pouco mais sobre isso aí. Então, o carrinho tem que ter finalidade. Vamos lá. Se o seu paciente, se você está no setor de oncologia, só tem oncologia, o setor inteiro, tem um carrinho de emergência no corredor. Você acha mesmo que esse carrinho tem que ter tudo que tem dentro de um carrinho lá do pronto-socorro? Faz sentido? O público é o mesmo? O público que é atendido na emergência do pronto-socorro são pacientes oncológicos? Não necessariamente. Lá pode chegar gente oncológica ou não. Pode chegar um acidente de uma pessoa que não tem câncer. Entende? Então, o carrinho ele é configurado de acordo com a instituição pensou para atender as necessidades emergenciais dos setores. Fez sentido para vocês? Fala para mim, fez ou não fez sentido? Tá? O carrinho ele tem configurações conforme a demanda do setor. Então, o carrinho ele não vai ser igual em todos os setores, certo? Não vai ser igual em todos os setores porque não faz sentido. Agora, é claro que o básico vai ter em todo carrinho. O básico vai ter em todo carrinho. Adrenalina, todo carrinho vai ter adrenalina. Todo carrinho vai ter material de punção. Todo carrinho vai ter solução fisiológica. Enfim, então é só para vocês começarem a entender que carrinho de emergência não é igual em todos os setores. Depende da finalidade de cada local. Fez sentido, né? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o carrinho ele tem rodas. O carrinho a gente consegue locomover ele para onde a gente quiser. Então preste muita atenção nessa primeira informação que eu vou dar aqui para todo mundo. Preste muita atenção. Esse carrinho ele tem rodas e essas rodas têm duas travas. Preste atenção. Essas travas são para o carrinho não ficar andando para lá e nem para cá. Talvez alguém esbarre, ele pode andar para um lado ou para outro. Ou se o piso estiver desnivelado, ele poderia andar sozinho. Então, para segurança, esse carrinho vai ficar com duas rodas travadas. Éder, mas onde eu trabalho, as rodas do carrinho estão estragadas, a trava não funciona. Então, esse carrinho não poderia estar pronto para ser utilizado. Tem que ir para manutenção, certo? Então, o carrinho tem que ter trava e as travas têm que estar funcionando. Primeiro item importante.
Segundo, o que você vai colocar em cima do carrinho? Depende de cada setor. Então, o cardioversor desfibrilador aqui, eu coloquei ele aqui, faz muito sentido para as aulas que eu uso. Mas pensando na prática do dia a dia, isso aqui faz muito sentido para o pronto-socorro, tá? O pronto-socorro ter tudo isso daqui. Então você pode ter equipamentos mais simples do que este daqui, porque esse aqui é muito completo, tá? Esse cardioversor aqui é muito completo, tem tudo, mas você não precisa ter um desse, mas todo carrinho tem que ter um cardioversor desfibrilador. Para atender uma emergência, uma arritmia, você precisa de ter um carrinho desse como uma opção. Uma parada cardíaca, precisa ter um carrinho desse, então tem que ter um monitor desfibrilador ou cardioversor como opção, tá? Eu tenho que ter isso. Então, eu vou ter algo desse sentido aqui, tá? E vai ter um lacre bem aqui, tá? Bem aqui vai ter um lacre. Este lacre certifica que esse carrinho está íntegro, tudo que tem num checklist que fica em cima do carrinho tem todas as medicações, todas as seringas, ampolas, tudo que tem no checklist é para ter nesse carrinho, se esse carrinho tiver o lacre que está bem aqui, tá? Então, se tem um lacre aqui, tudo bem. Agora, cada instituição tem seus protocolos. Onde eu trabalhava, o lacre, eu já trabalhei em vários lugares e os protocolos são diferentes, então presta atenção. Eu trabalhei num hospital que o lacre era amarelo. Quando estava com lacre amarelo, o carrinho estava 100%. Quando estava com lacre vermelho, significa que ele foi utilizado por alguém, colocou o lacre vermelho por quê? Porque solicitou os medicamentos, mas ainda não fez a reposição. Por que o lacre é vermelho? Para você ficar atento que aquele lacre significa que o carrinho está faltando alguma coisa ali dentro. O quê? Não sei. Está faltando alguma coisa. Então, se for para utilizar numa situação de emergência, já vá ciente que se ele está com um lacre vermelho, está faltando alguma coisa. Lembrando que isso não é para ficar por muito tempo, isso é coisa de no máximo 2 horas, tá? Por exemplo, você estava numa emergência, uma parada cardíaca, usou vários medicamentos, ampolas, dispositivos, e você fez uma lista enorme de equipamentos para repor o carrinho. Aí você mandou para a farmácia vai organizar aquilo ali no formato de um kit para depois repor. Só que isso demora um pouquinho. Só que para não deixar o carrinho aberto, por quê? Você sabia que tem gente que abre o carrinho e pega as coisas e leva para casa? Alguém pega as coisas que estão no carrinho, está mais fácil do que pegar na farmácia na conta do paciente? E aí depois o carrinho vai ficar incompleto mesmo que alguém foi lá e colocou tudo que foi usado. Mas como ele ficou aberto, alguém foi lá e pegou uma ampolinha. Ninguém sabe qual ampola que pegou. Então, infelizmente, a gente tem colegas que atuam de má fé, tá? Eles vão lá, pegam uma seringa, pegam uma agulha. Depois eu reponho. Como que vai repor se o carrinho vai estar lacrado depois? Ou seja, começa desfalque no carrinho. Infelizmente, isso acontece, tá? Então, o carrinho tem que estar sempre lacrado, aberto só quando estiver em uso. Mesmo que vai repor ele daqui a pouco, tem que colocar um lacre. Pelo menos em 3 grandes hospitais que eu já trabalhei, a gente tinha isso como protocolo. Mudava, talvez, cor do lacre, mas tinha sempre essas informações, certinho? Éder, então beleza, eu acabei de usar, tipo assim, né, abri o carrinho, usei várias coisas, coloquei o lacre vermelho, solicitei o material, quando eu pego esse material, é só repor? Negativo, meu querido, negativo. Você vai ter que conferir todos os itens que tem no carrinho para você colocar o lacrezinho amarelo, se for o caso. Você acha que é rápido repor o carrinho? Não é só repor, não. Eu usei 7 adrenalinas, só colocar 7? Não. Você vai lá, o que tem de protocolo no onde você trabalha, você vai ter que contar e tem que ter aquela quantidade de adrenalina. Vamos imaginar que tem 30 adrenalinas no checklist. Você usou 7. Então, teoricamente, tinha 23, com 7 que você colocou 30. Só que vamos imaginar que você não usou adenosina. Não quer nem saber, você vai contar todos os medicamentos. Por que isso? Justamente para que você vai lacrar esse carrinho com a certeza que não está faltando nada. O que acontece muito, infelizmente? Pessoas que têm não posso nem falar muito aqui, né? Pessoas que têm uma má índole, não faz isso que eu estou falando, ele vai lá e repõe, só que ele vai lá e repõe e não confere. Já estava de outras pessoas do passado, a gente não sabe quem, já estava faltando algum item, ninguém olhou, e aí na hora que você está lá na emergência, você abre lá, putz, o
Que tem droga que só tem uma no carrinho, tem droga que só tem uma, e se ela não tiver lá, acabou, cara. Imagina na emergência não ter uma única droga que só tem no carrinho. Entendeu? É problema. O problema é de quem? Vamos olhar agora na ficha. Quem é que lacrou? Porque a gente tem um controle, né? Quem abriu e quem lacrou. Ah, fulano se lacrou. Então, quando eu peguei o carrinho para usar, no lacre que você colocou amarelo, diz que tinha todos os itens aqui dentro. Só que, na verdade, não tinha. Advertência. Advertência, pode ser mandado embora, e eu acho bom, tem que mandar embora e falar assim, ó, você está sendo mandado embora porque você é um incompetente, você lacrou o carrinho e não checou direito, você fez serviço rápido, quer ter agilidade, não sei para quê, você tem 12 horas de plantão, se você tem que repor o carrinho, você vai ficar pelo menos 30, 40 minutos fazendo isso aqui. Não é o melhor serviço, mas tem que fazer, eu já fiz muito, e é normal, tá? Final de semana a gente tem que abrir o carrinho, mesmo sem utilizar, para verificar, para fazer uma análise mais detalhada. Data de validade, se tiver 30 dias para vencer, você vai retirar aquela droga. Claro que tem um protocolo para cada local. Os hospitais que eu trabalhei, em 30 dias para vencer o medicamento, já tirava ele, entendeu? Já tirava ele e mandava para a farmácia depois fazia a reposição. Ou seja, preciso trocar esses medicamentos que vai vencer em 30 dias. Então não pode ficar no carrinho. Porque não é todo dia que usa um carrinho. Então, se ficar lá 2 semanas sem usar, pode ser que tem medicamento que vai vencer. Então, a gente não pode. Por margem de segurança, 30 dias para vencer o medicamento, a gente tira. Então, quando você usar o carrinho, você não vai conferir datas. Você vai, claro, você vai conferir a data que você vai repor. Agora, você vai analisar todos os medicamentos que tem no carrinho e vai repor. E dispositivos e outras coisas mais. Mas você não vai olhar a data de validade. A gente tem uma vez na semana, geralmente a gente coloca no final de semana, um dia que está mais tranquilo no setor, para a gente fazer isso aí. Então, isso é algo que é muito bom. Por que eu falo que isso é muito bom? Hoje eu domino muito medicamento, domino muito isso, porque de tanto fazer isso no carrinho. Tem gente que prefere passar isso para o técnico de enfermagem, tá? Não tem nenhum problema, você pode delegar para técnico de enfermagem. Eu gostava de fazer isso, Eu separava ali 30, 40 minutos do meu plantão de SD, que era um final de semana, para eu ficar com o carrinho. Porque eu aprendi, nossa, esse medicamento que nunca vi usar, vou anotar essa informação. É assim que eu aprendi medicamentos. Eu aprendi com medicamentos que não era de prática, quase não se utilizava. Entendeu? Então, é assim que a gente aprende. Agora, se todo que é o serviço mais braçal, você sempre passa para o técnico, passa para o outro colega, ou você nunca quer ficar com o carrinho, porque assim, eu checava carrinho uma vez a cada 2 meses, porque a gente fazia rodízio entre os enfermeiros ali. E o povo brigava para não fazer isso e tal. Só quem perde? Quem não faz, porque é conhecimento. Então você tem que estar curtindo. Vou pegar aqui agora, nossa, esse medicamento aqui eu nunca diluí. Dilui, não dilui, nunca administrei. Como é que faz? Isso é bom, é aprendizado, tá? É aprendizado. Belezinha? Vamos lá. Seguinte, a última coisa para eu começar a falar de medicamentos aqui, preste muita atenção. Este carrinho ou qualquer carrinho, alguns têm uma tomadinha para ligar os equipamentos no próprio carrinho, só que a tomada do carrinho é ligado em algum lugar. Então, na hora que você for numa emergência, olhe os cabos que estão conectados na parede e no carrinho para desconectar. É emergência, esquece que você já viu de filme. Pega o carrinho e sai correndo. Se você sai correndo e derrubar um negocinho desse aqui, ó, que pena que eles não descontam do salário, tá? Deveria descontar, porque isso aqui é falta de cuidado. Não é para correr. Um monitor desse aqui custa 50 mil reais. De 40 a 50 mil reais. Um desse aqui, ó. E para cair é facinho. É facinho para cair. Então, é uma emergência, para que você vai correr? É uma emergência, vai normal. Correndo, você tem risco de trombar em pessoas, trombar em paciente, derrubar equipamento, se machucar, não se corre em hospital. A gente anda rápido, a gente tem agilidade, a gente não corre. Quem corre é profissional despreparado. Pode anotar aí. Todo profissional que você vê correndo, ele é despreparado. Ele pode ser um cara muito gente boa, mas você está correndo e está despreparado. Por que está correndo? Tem que ter agilidade, tem que ter protocolos. Por isso que a gente fala, o desespero faz você fazer coisas ruins. E uma delas é correr num hospital. Então não se corre em um hospital. Então na hora de puxar, destrava as rodas. Olha só, eu vou ter que destravar as rodas. Se tem alguma coisa na tomada, eu vou puxar, vou colocar e vou empurrar o carrinho. Pronto. Você vai chegar em menos de 30 segundos em qualquer lugar. O carrinho ele está em local estratégico. Tá? Ele está em local estratégico. Você não tem que andar 5, sei lá,
5 setores para chegar onde está a situação de emergência, não. O carrinho é estratégico. Um carrinho para 5 leitos. Anote a informação. Um carrinho para 5 leitos. Um carrinho para 5 leitos. Então, se é um carrinho para 5 leitos, não tem como você ter uma distância longa para você andar com esse carrinho. Então, não se justifica tentar correr por conta que, nossa, eu tenho que chegar lá voando, porque até eu chegar lá, não existe isso, tá? O carrinho ele vai ser locomovido para o leito e são poucos metros, tá? Então, para quem nunca trabalhou, talvez não sabe, então agora já estou te falando. Para quem trabalha, sabe como é que funciona. Na sala vermelha, o carrinho já está no próprio lugar de uso. Mesmo assim, eu recomendo tirar da tomada, porque você pode puxar para próximo da cama ali do paciente, da maca. Mesmo assim, você tira da tomada. No box não tem carrinho. Vai ter um carrinho para atender 3, 4 ou 5 boxes. Então, você vai ter que puxar para ir para o box. Você vai gastar, sei lá, 3 segundos para chegar no leito. Tá? Em qualquer outro lugar, você não vai gastar 30 segundos andando normal, empurrando esse carrinho. Não precisa correr. Você não vai adiantar nada correndo com esse carrinho, com risco de derrubar as coisas, certinho?